E o dirigente confirmou para o Mauro César que o Pedro pode ser vendido. Isso deu uma confusão danada. Flamengo emitiu nota negando e a gente vai dar um resumão desse caso e alguns detalhes adicionais de bastidores. Tudo isso no vídeo de hoje. Vamos falar de Wesley que pode parar na Roma e uma transação aí que envolve até o Everton da Inglaterra. Falando de Juninho Pepeca, ele tem duas propostas e pode deixar o Flamengo. Vamos dar os detalhes aí dessas propostas e a possibilidade de saída do jogador. Tem também Pulgar indo fazer a operação lá no Chile da lesão que ele tem no pé, quebrou aí o quinto metatarso. Apesar do Flamengo ter um especialista nesse tipo de cirurgia, ele vai fazer lá no Chile, a gente vai explicar as circunstâncias no vídeo de hoje. Tem o luto no futebol, notícia dessa manhã de quinta-feira, Diogo Jota e seu irmão faleceram em um acidente de carro. Diogo Jota, que é atacante do Liverpool. Inter de Porto Alegre mantém o calote, não paga Thiago Maia, mas está oferecendo mais de 20 milhões por jogador uruguaio. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje também. Tem o Corinthians acertando com o atacante que era interesse do Flamengo, estava na lista do Flamengo, atacante indo para lá de graça. Vamos falar tudo no vídeo de hoje. Tem atualização do caso Carrascal importante para a gente trazer aqui para vocês também. Mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube, nem segue nas redes sociais. Aí não dá! Não esquece de dar essa moral pra ele, pô! Voltamos a qualquer momento com novas informações. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, mercado da bola bombando. E ontem ainda teve essa treta aí, essa questão aí do Pedro, se vai ser vendido, se não vai, se é verdade, se não é. A gente vai falar um pouquinho sobre esse caso hoje, vamos falar sobre novas propostas chegando para jogadores do Flamengo e muito mais. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então vamos lá, vamos falar de Mengão. Não tem o jogo do Mundial hoje de novo, o jogo do Mundial só volta agora na sexta-feira, amanhã, quando a gente tem os dois jogos das quartas de final, Fluminense e Al Hilal, Palmeiras e Chelsea, e aí no sábado tendo Paris Saint-Germain, Real Madrid e Borussia. Mas o Flamengo continua de folga, volta aos treinos só no sábado. Temos novidades em relação ao próximo jogo do Flamengo. Está confirmado Flamengo e São Paulo para o sábado, dia 12, às 4h30 da tarde. Ainda tinha uma dúvida aí em relação ao Mundial, se ia ter algum tipo de adiamento, alguma mudança na data ou no horário. Vai ser no dia 12, 4h30 da tarde, Flamengo e São Paulo. É o próximo jogo do Mengão. A gente vai ficar um tempinho sem jogo, mas pelo menos já sabemos a data certa aí para o retorno. A gente tem aí, já de cara, uma notícia péssima que a gente teve no início dessa quinta-feira, que é o falecimento do Diogo Jota, atacante do Liverpool. Ele que estava com seu irmão num carro na Espanha e sofreu um acidente. Vou ler uma notinha rápida aqui. Atacante do Liverpool da seleção portuguesa, Diogo Jota, morreu na madrugada dessa quinta-feira. O português sofreu um acidente de carro em Zamora, na Espanha, junto com seu irmão, André Silva, que também veio a falecer. Seu irmão jogava pelo Penafiel da 2ª Divisão de Portugal. Diogo Jota vivia um ótimo momento na vida pessoal e profissional. O atleta conquistou a Premier League e a Nations League na última temporada e havia se casado há 10 dias e deixa
3 filhos. Você vê como do nada a vida pode estar com todo o rumo certo e do nada, um detalhe, parece que o pneu furou do carro. O Globo Esporte trouxe mais detalhes aí. Todos os nossos sentimentos aí à família e a todos os amigos do Diogo Jota. Vamos mudar de assunto, vamos falar de Pulgar, que vai realizar a cirurgia dele no Chile, por escolha própria, tá? Apesar de ter o Fernando Sasaki como líder da equipe médica do Flamengo, ele que é especialista em cirurgias de pé, o Pulgar preferiu fazer essa cirurgia com um médico que ele já conhece. E aí, mais do que isso, um médico que conhece a lesão dele, pois ele já teve, há alguns anos atrás, um problema no pé e foi operado por esse mesmo médico no Chile. O Flamengo prontamente disse que tudo bem, que ele pode fazer lá, mas o Fernando Sasaki mesmo assim vai fazer o acompanhamento de todo esse tratamento e o procedimento também vai ser supervisionado pelo Fernando Sasaki, médico do Mengão. Mas muita gente se questionou aí e veio perguntar por que ele faria essa cirurgia fora do Brasil. Não é escolha do Flamengo, foi o próprio Pulgar que optou por isso e o Flamengo acatou. Vamos ver. Espero que de fato seja um cara que não vai gerar problemas, né? Que não vai fazer a lesão se arrastar por mais tempo. Mas se é de confiança dele e fez uma última cirurgia anos atrás e ele manteve bem, jogando em alto nível, acredito que seja de fato um cara de confiança, né? Enfim. Raça rubro-negra de volta, a torcida organizada está de volta às arquibancadas, o Arcudo foi assinado e vai ser homologado nos próximos dias. O retorno da torcida deve acontecer ainda esse mês. A torcida jovem do Flamengo também deve retornar em breve. Então, formação aí da raça voltando. É importante para a arquibancada do Flamengo ganhar mais vida. A gente tem tido um movimento aí de transformar torcedor em consumidor ultimamente, e aí nem sempre tem aquela pressão que a gente sabe que é fundamental para a torcida participar do jogo e não simplesmente assistir a um espetáculo, que nem sempre acontece. Mas vamos mudar de assunto, tem informação aqui. Na verdade, vamos falar um pouquinho da treta, né, do Pedro com o Mauro César. Puxar um resuminho desde o início aí. O Mauro César soltou uma notícia dizendo que o Flamengo, através de um dos seus representantes do departamento de futebol, disse que teria interesse na venda de Pedro. O Mauro César primeiro questionou se existia avanço por algum atacante. O diretor, já estou entregando aqui, respondeu que não por causa do Pedro, com o Pedro lá não poderia haver contratação de novos atacantes, e aí entendo que eles estão falando sobre centroavante. E aí o Mauro César soltou a notícia, olha, o Flamengo tem o interesse na venda de Pedro, se chegar uma proposta com valores que agradem, o Flamengo vai vender. E claro, a resposta que depois ele soltou no print deixava claro isso. Ok, soltou a notícia, causou um grande rebuliço, muita gente atacando, inclusive o Mauro César, que está fazendo o papel dele. Se ele recebe uma informação que é uma fonte segura de dentro do Flamengo e não pediu ainda o sigilo, ele vai divulgar. Depois disso, o Flamengo soltou uma nota dizendo que não, que nega veementemente qualquer possibilidade de venda do Pedro, que conta com o jogador, etc e tal. E aí, muita gente voltou de novo para quem? Para o Mauro César, que é o elo que acaba sendo mais fraco aí na situação, metendo malho nele. Tá vendo? O Flamengo desmentiu, olha só, te deixou aí ó, com cara de tacho, etc e tal. E ele veio de novo à tona aí no Twitter e trouxe prints da conversa dele com essa fonte do Flamengo. E aí, nessa conversa, claramente a gente vê exatamente isso sendo falado, até mais. Essa pessoa falando, inclusive, que o Flamengo venderia até por 15 milhões de euros, mas ninguém vai pagar no momento, que eu discordo, as 15 milhões de euros, bem pouco até para o Pedro. Pouco tempo atrás, o Palmeiras, time do Brasil, ofereceu 20 por ele à vista e o Flamengo negou. E tem um detalhe aí.
Toda a conversa com o Mauro César tem aquele português de Portugal. E o Mauro César, quando fez esse post falando sobre os prints, olha, tá aqui os prints para comprovar que eu de fato tive essa informação interna do Flamengo, ele termina o seu texto com um "ora pois", o próprio Mauro César no Twitter, falando com o público. Então, ele está deixando claro que é um português, e aí quem é o português que tem esse poder aí de negociação dentro do Flamengo é o José Botto. E aí isso já está gerando uma série de especulações. Tem um paparazzo rubro-negro agradecendo o Mauro César por ele expor essa situação, que acontece muito, dizendo que em alguns outros momentos já houve realmente esse vazamento de informação. E assim, o que eu tenho para falar sobre experiência disso é que esse tipo de informação, muitas vezes, é, de fato, soltada na mídia justamente para saber como vai ser a reação da torcida. Qual é a temperatura, qual é a recepção que a torcida vai dar em relação a essa notícia, principalmente quando tem a ver com compra ou venda de jogadores. E aí, esse termômetro, essa resposta é que é a definição se vão ou não seguir com a ideia. E aí, esse foi o caso claramente, e inclusive o Globoesporte.com repercutiu essa situação já dando nome aos bois, já falando sobre José Botto. Tudo indica que seja ele. Eu não vou ser a pessoa que vai afirmar que é o José Botto. O Globo Esporte está afirmando. Então, tudo indica que seja ele mesmo. E assim, é comum, isso é normal em todos os times, soltar esse tipo de informação. O que eu não acho normal é o Flamengo cogitar a venda de Pedro, ainda mais por esses valores baixíssimos, sendo que o Pedro é claramente o melhor atacante do Brasil. Não faz sentido nenhum. O Pedro ainda depende de voltar a 100% da forma, voltar ao ritmo de jogo, mas eu já acho que está faltando um pouco de boa vontade do senhor Felipe Luiz para adaptar o esquema de jogo ao Pedro. O Flamengo claramente tem problemas de finalização, tem problemas de criação de situações de gol, e isso passa por uma falta de um centroavante. Ah, mas o centroavante não faz o que ele quer, que é pressão na frente. Crie um sistema por trás dele que faça essa marcação e supra esse problema dele, que é uma não marcação, porque ele vai suprir toda a falta atrás dele de técnica de finalização que o resto do time do Flamengo não tem. O Pedro com certeza supre se o time estiver jogando para ele. E eu acho que o Felipe Luiz tem sim que adaptar o esquema de jogo do Flamengo para o Pedro render, porque a gente sabe que quando o Pedro está muito bem é sinal de que o Flamengo também está muito bem. Então, nesse imbróglio todo aí, quem eu acho que pode mudar mais a situação é o próprio Felipe Luiz. Com isso tudo, já existe notícia que o Pedro já não estava muito satisfeito com a falta de oportunidade. Quando isso tudo vem à tona, com certeza ele também não está feliz, sabendo que tem gente lá dentro que não quer que ele fique no Flamengo, que quer outros jogadores. Isso acaba respingando no próprio Felipe Luiz, porque isso não vai do nada para o José Botto. Se o Flamengo cogitou isso, é porque o próprio Felipe Luiz também não é totalmente contra uma possível venda do Pedro. E aí, o que pode acontecer é o Flamengo ficar fora sem ter o seu principal atacante, sem ter o principal atacante do futebol sul-americano, por uma má vontade do treinador e uma falta de poder de gerenciamento aí do seu diretor de futebol. É a minha opinião, comenta aí a sua aqui no vídeo, nos comentários, para a gente desenvolver esse assunto. Acho que hoje ainda eu vou fazer um outro vídeo específico sobre esses detalhes aí de bastidores, em alguns momentos a ingenuidade de alguns youtubers falando sobre o assunto, já indo atacar o jornalista e não o clube, mas acho que é um papo mais longo que a gente precisa ter num vídeo à parte. Acredito que a gente vai falar sobre isso. Talvez ainda hoje, mais tarde, saia um vídeo exclusivo sobre esse assunto
Pedro, Mauro César, Flamengo e especulações aí de negociações. A gente vai falar já já sobre isso, mas não no vídeo de hoje, num vídeo à parte mais tarde. Vamos mudar de assunto. Juninho Pepeca tá cobiçado, 2 times da Arábia Saudita tentando. O Flamengo recebeu proposta de 2 clubes da Arábia Saudita por Juninho. Al Riyad e Al Najma fizeram aí uma abordagem pelo jogador, fizeram uma oferta já de empréstimo, e aí, segundo o Vene Casagrande, com boa compensação financeira. A gente não sabe exatamente quais são esses valores, mas, por exemplo, se o Flamengo tiver com uma proposta de empréstimo de 1 ano e 2 milhões de euros, por exemplo, para ele ir, já seria muito interessante. O Flamengo ia reaver cerca de metade do valor que pagou, ele poderia se valorizar por lá e depois ser vendido. Ou até, se ele voltar bem, mas acho que é mais provável ele jogar bem por lá e poder ser vendido depois. Então, tendo mais oportunidades, né? Não acho que, se os valores de fato forem aí na casa de 1, 2 milhões de euros, pode ser uma boa aí pro Flamengo desfazer uma grande cagada do senhor José Boto com o aval do Felipe Luiz. Esse empréstimo do Juninho aí, de repente, pode ser uma boa saída. Já existe a informação de que o Juninho não é contra. Os empresários do Juninho vão se reunir com o Flamengo para tratar das propostas. O jogador e os representantes entendem que seria um bom caminho nesse momento, mas não vão forçar nenhuma saída. Inclusive, caso o não avance, o Juninho garante que está focado para buscar mais espaço no time de Felipe Luiz. Contratado esse ano, Juninho tem contrato com o Flamengo até 2028, o que ajudaria no empréstimo de 1 ano, pois daria tempo de performar na Arábia e depois retornar. Já eu acho que ele performaria lá e seria vendido, ou comprado pelo próprio clube, ou até vendido para algum outro clube. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de Wesley podendo ir para Roma. Roma está em negociações para contratar o lateral direito Wesley do Flamengo como parte do processo de reforços para a nova temporada sob o comando de Gianpiero Gasperini. Jogador nascido em 2003, já era alvo do treinador na época em que comandava a Atalanta. Nos últimos dias, o clube italiano iniciou os primeiros contatos com o Flamengo para avaliar a viabilidade do negócio. A novidade é que a operação pode envolver o Everton da Inglaterra, clube que, assim como a Roma, pertence ao grupo Friedkin. A estratégia seria o Everton comprar o Wesley e repassá-lo por empréstimo à Roma, o que tornaria a negociação mais acessível, já que o Flamengo pede 30 milhões de euros. Essa sinergia entre os clubes facilitaria o acordo e permitiria a Roma contar com o jogador sem arcar com o valor integral da transferência de imediato. A proposta inicial foi 18 milhões de euros, o Flamengo negou, pediu 30 e aí eles começaram a cogitar essa triangulação aí, com o Everton pagando pelo menos parte do jogador, emprestando a Roma, e aí a Roma provavelmente nessa jogada aí pagaria pelo empréstimo. Não sei o que eles querem fazer lá. Fato é que o Flamengo não abre mão dos 30 milhões de euros. Com a venda do Gerson entrou um dinheiro, o Flamengo não está com tanta pressa mais de vender o lateral. E a gente fica no aguardo aí da definição desse assunto para saber se o Wesley vai, para onde vai e quando vai. Atualização aí, o Alassian com proposta do Wolverhampton na Inglaterra. Iminente proposta, né? Por enquanto é o interesse do Wolverhampton, que promete fazer uma proposta nos próximos dias, e fontes do Flamengo dizem que já sabem do interesse e que começariam a conversar quando houver valores de no mínimo 15 milhões de euros. Mais uma vez acho um valor muito baixo. O Alassian foi muito bem no Mundial, é muito jovem e acho que ele vai valorizar muito mais. Diferente do Wesley, que eu acho que para nível de futebol brasileiro ele já está no limite, ele pode evoluir muito mais na Europa, mas no futebol brasileiro acho que mais de 30 milhões ele não chega a valorizar, porque até na Europa é muito difícil um lateral custar mais do que isso. A gente sabe que acontece, mas acontece quando ele já está consolidado num time grande de lá. Então, a questão dos valores. Ele vai evoluir muito como jogador,
mas em questão de valor, 30 milhões de euros para uma venda Brasil-Europa é um ótimo valor para um lateral. Já o Wallace-An, eu acho que pode render muito mais dinheiro ao Flamengo, e 15 milhões nesse momento eu acho que seria um valor bem baixo. Se a gente for levar em conta, por exemplo, Vini Júnior foi a 45, não estou comparando com o Vini Júnior, mas o Renier foi por 30 milhões de euros para o Real Madrid. Então, é um fator aí que eu acho que o Flamengo não deveria vender por 15, tem que segurar um pouquinho mais, porque o Wallace-An, com certeza, ainda nessa temporada vai se desenvolver bastante, vai ter mais oportunidades e vai se valorizar, com certeza. Mudando de assunto, tem a informação de Carlos Vinícius. Lembra que eu trouxe alguns dias atrás aí, acho que deve ter uma semana mais ou menos, Carlos Vinícius, atacante ex-Fulham, que está livre no mercado. O Flamengo tinha ele como uma das opções, mas ele estava meio que de stand-by. O Flamengo não chegou a fazer proposta oficial. Ele tinha ele entre as opções, poderia, não poderia, etc e tal. Tá fechando com o Corinthians. Corinthians já tem acordo salarial com o jogador, ele chega de graça ao Corinthians, e aí o Flamengo tem menos um nome aí na lista, uma possível chegada aí de um atacante de graça para o Flamengo, mesmo que fosse para compor elenco, já está descartada, porque já está nos trâmites finais aí da negociação do Carlos Vinícius com o Corinthians. E agora vamos mudar de assunto, ainda falando de caloteiro, né? Vamos falar do Inter de Porto Alegre agora, que tá fazendo uma proposta de 20 milhões aí de reais por um volante uruguaio, capitão do Argentinos Júniors, e enquanto isso ele não paga pelo Thiago Maia, e a gente tem que ver aí se o Samir Schaud, novo presidente da CBF, vai de fato mudar alguma coisa nessa questão aí de fair play financeiro, nessas regras aí anti-calote, se de fato isso vai acontecer, porque é mais do que necessário. Corinthians não pagou até hoje o Mateuzinho, está indo atrás de outros jogadores. O Inter de Porto Alegre está oferecendo 20 milhões aí de reais, se não me engano, 4 a 5 milhões de euros pelo capitão do Argentinos Júniors para trazer o jogador, e está devendo mais ou menos esse valor do Thiago Maia, e não acontece nada com o Inter. Nenhum bloqueio de transferência, que é o transfer ban, nem nada, e eles continuam aí. Se é que vão pagar, né, o Argentinos Júnior, se bobear, eles dão outro calote lá no clube argentino. Mas vamos ver no que dá dessa situação aí. Para fechar, última informação aqui sobre o Carrascal. O Pablo Rafael Rua, do Coluna do Fla, trouxe a informação de que o Flamengo já tem os valores acertados, como a gente vem trazendo todos os dias, e a última pendência agora, que até então não existia, o Flamengo é que está criando isso, tentando aí uma possibilidade de parcelamento em 3 vezes nesse pagamento aí de 12 milhões de euros ao Carrascal, ao Dínamo pelo Carrascal. O Flamengo até então tinha aceitado as condições do Dínamo, que eu não sei muito bem se era à vista ou se era outra forma, mas agora ele tenta pagar em 3 vezes e o Dínamo, por enquanto, não aceitou. O Flamengo tenta fazer esses pequenos ajustes aí para anunciar a contratação. Jogador que, inclusive, a gente já noticiou aqui que está procurando casa no Rio de Janeiro. Só falta essa pendência agora da forma de pagamento, se vai ser parcelado, se vai ser à vista, que depende do acordo aí, do aceite, né, do Dínamo para Carrascal ser anunciado e viajar para o Brasil. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!
Thank you.